Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje num papo extra, porque como vocês já sabem, quando acontece uma coisa extraordinária, eu sempre venho bater um papo com vocês. E hoje eu fiquei refletindo sobre a movimentação que está acontecendo para, a partir do dia 7 de setembro, o Brasil sofrer uma paralisação. E o incrível e inacreditável são os grupos e as organizações que estão se unindo para parar o Brasil. Muitas interrogações surgem no meio dessa história. Até onde vai a sanidade, a vigarice, a esperteza, a defesa de interesses particulares e também até onde vai o desejo de fato de quebrar a ordem institucional aqui do nosso país. Se eu fosse, por exemplo, dirigente de uma central sindical, eu ficaria muito simpático agora no movimento de paralisação para fazer reivindicações, para evitar que o nosso país seja entregue, para evitar que direitos sociais sejam cada vez mais aviltados, como uma nova mini-reforma trabalhista que está tramitando agora no Congresso Nacional, para protestar contra o alto preço do combustível, os altos preços nos supermercados, o desemprego, a fome, a falta de habitação, a falta de projeto educacional, enfim. Eu pegaria esse movimento e me somaria a ele. Por que não fazer uma grande paralisação no Brasil, não é mesmo? Então, será que esse pessoal está raciocinando direito? O agrobusiness, o agronegócio aqui no Brasil quer parar o Brasil? Por quê? O que eles estão perdendo com o governo Bolsonaro? O que eles querem mais? E os líderes religiosos que estão se unindo no meio dessa história toda. Qual é o interesse dessa gente? Bom, nós vamos analisar tudo isso agora, mas se você está chegando, antes de mais nada, convido você a se inscrever aqui no nosso portal, conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhar para ajudar outras pessoas a entender melhor o que está acontecendo no Brasil, a dar o seu joinha, porque é muito importante, e mandar seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, vamos a alguns fatos aqui. Olha, quando eu vejo a união, por exemplo, de Sérgio Reis, Bolsonaro e Silas Malafaia, me surge a ideia de que nós podemos estar diante aqui no Brasil de um novo movimento, uma espécie de Talibã caipira. Os talibãs surgiram ali perto do Afeganistão como um grupo de estudantes religiosos fundamentalistas, contra a corrupção, a favor de Deus, Afeganistão acima de tudo, aquela história, né? Combater os aspectos morais daninhos, cercear cada vez mais os comportamentos das mulheres, enfim, a corrupção, matar corruptos, matar comunistas. Olha que coisa interessante, né? Então, quando a gente vê esse tipo de movimentação aqui no Brasil, a gente tem que ficar com os cabelos arrepiados e aí a gente vai ter que questionar por que nós não temos um procurador-geral da República, porque nós não temos, né? Ele não está vendo absolutamente nada, nós vamos falar dele aqui. Mas vamos pegar aqui algumas falas. Eu já fiz 2 representações contra o bispo Malafaia, por estar enquadrado ali na Lei de Segurança Nacional. Gente, as representações que nós fazemos, elas podem não estar sendo tocadas porque o Procurador-Geral da República agora é Augusto Aras, mas os documentos que a gente faz o protocolo, eles ficam lá dentro. Uma hora isso vai ter que ter uma satisfação. Eu vou cobrar a satisfação dessas peças aí, né? Ninguém escreve, faz uma representação à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público Federal para ser ignorado, para essa peça não ser observada ali e não ter algum tipo de resposta, algum tipo de verificação. Mas aí, vamos ver aqui, um fundamentalista que se diz religioso, mas que agora está descaradamente fazendo o papel de um líder político partidário. Disse ele no último vídeo recente agora. Vamos ver. A Bíblia me mostra, Jesus não anulou a cidadania terrena, Mateus 22, 21, nem o apóstolo Paulo, Romanos 13, 7, Atos 16, 37. Não podemos aceitar o que está acontecendo no Brasil. Olha só, gente, é engraçado, né? Certas criaturas ficam usando versículos bíblicos para justificarem justamente a quebra da ordem institucional. Esses versículos todos que o pastor disse, eles justamente pregam o contrário do que ele está pregando. Pregam exatamente o respeito à lei. E no
primeiro que ele citou, a frase mais conhecida é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que isso tem a ver com cidadania? É uma coisa tirada fora do contexto bíblico para engrupir simplesmente os fiéis dele, para justificar que esse tipo de iniciativa terrorista caipira tem algum fundamento bíblico, né? O Talibã caipira. Vamos continuar aqui. Isso aqui não vai virar uma Argentina nem uma Venezuela. Então, vamos exercer a nossa cidadania. Aproveito para dizer ao cantor Sérgio Reis que nós apoiamos o movimento dos caminhoneiros e do agronegócio. Tenho certeza que essa gente má vai cair e não vai ter senador e deputado que vai aguentar a pressão do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é o supremo poder e Deus é o supremo juiz. É o Talibã caipira, né? O povo é supremo, né? Mas que povo é esse, né? Você que está me assistindo agora, você vai participar, você faz parte do povo, mas, enfim, essas palavras têm algum sentido para você? Pois bem, mas esses caras, eles se arvoram a serem os representantes políticos do nosso país. E aí ele disse que vai apoiar o Sérgio Reis. O Sérgio Reis, ele apareceu essa semana se articulando com o Bolsonaro para atos de terror, atos de bloqueio, atos de cerceamento das nossas liberdades individuais, justamente como fazem lá os talibãs, né? Vamos ver aqui essa fala aqui, só que aí a coisa cai. Como essa gente não tem senso do ridículo, eles fizeram aqui um trio caipira. Além de ser a dupla caipira, incluir o presidente da República. Vamos ver esse trecho aqui, está nas redes. Ai, 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 minha sogra vai chegar, vai passar um mês em casa, xiii, eu vou pescar. Eu tô nervoso agora, vai passar um mês em casa, xiii, eu vou pescar. Que beleza, né, gente? Que beleza, que coisa linda, que coisa fofa. Só que essa fofice caipira talibã, ela tem consequências jurídicas importantes. O ex-deputado Sérgio Reis, que é um fazendeiro, que tem uma fortuna de mais de 250 milhões de reais, ele está nervoso com o que está perdendo o que direito? Ele está preocupado com o povo, o agrobusiness está preocupado com o povo, estão preocupados com o povo, os agricultores, e eles estão dizendo que vão fazer um grande acampamento em Brasília para mais de 500 mil pessoas e vão alimentar essas pessoas durante esses dias todos. Aproveita e alimenta o resto do ano. Nós temos mais de 20 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, a linha da miséria. Essas pessoas precisam se alimentar, já que vocês estão com esse movimento que tem esse aspecto religioso, né? Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, dê ao povo alguma coisa, distribua um pouco. O senhor Sérgio Reis, o senhor tem uma fazenda muito grande, dê uma parte para assentar pessoas que não têm o que comer, não têm onde morar, o senhor vai estar fazendo um negócio muito mais bacana, né? Mas não, ele prefere aqui pelo Talibã caipira, né? Ou pela linha do Talibã caipira. E aí ele ameaça e diz que o exército vai fechar tudo, né? Vamos lá. A gente para Brasília, eles vão se assustar com o movimento, mas a gente dá paz. Mas nós estamos nos preparando judicialmente para fazer uma coisa séria. Aqui o governo toma uma posição, o exército toma uma posição, mas se o povo não tomar essa posição, nada vai. Então o convite está feito. Eu vou estar lá, Eduardo Azul. O exército para tomar posição. Que o exército vai fazer o quê? Eles querem fazer um movimento, gente, para destituir os ministros do Supremo Tribunal Federal. A paralisação geral para provocar o caos, provocar o pânico. Nessa reunião aqui a gente vê o tom de ameaça dessa gente toda. Vou colocar para vocês aqui, vamos lá. Está vindo uma caravana de trailers, está vindo gente de tudo quanto é lugar. Vai fechar Brasília, não pensa você. Confirmou agora 12 ônibus dos garimpeiros. A Leia do Pará conhece. Nada vai ser igual, nunca foi igual o que vai acontecer. Na história, meu de Deus, 7, 8, 9, 10. E se eles não obedecerem o nosso pedido, eles vão ver como a cobra vai fumar. Que beleza, a cobra vai fumar, né? Então, gente, nós estamos diante dessas insanidades todas que vão causando algum tipo de preocupação. Agora, do ponto de vista prático, como é que é isso? Então os caras fazem a paralisação e os ministros do Supremo Tribunal Federal não saem mais de casa. Eles ficam em casa e aí o que acontece?
Os caminhoneiros ocupam o Supremo e viram ministros. A gente tem 11 ministros caminhoneiros ali que vão ocupar. E o Senado também, por não implementar ali o impeachment, será ocupado e vamos ter uma série de caminhoneiros. E aí o Brasil vai ficar como? Tem que ter um sentido prático no meio dessa história, né? O presidente da República, ele pode destituir alguém? Não pode. E mesmo esse pedido ridículo que ele está fazendo, baseado no artigo 52 da Constituição, gente, isso dá um trabalho tão grande, porque o Rodrigo Pacheco teria primeiro que aceitar, e nada obriga ele a aceitar um pedido de impeachment. E a incoerência, a calhordice, a bandidagem no meio dessa história toda, é que o Bolsonaro está fazendo, que está querendo que o Rodrigo Pacheco faça com os ministros do Supremo Tribunal Federal, aquilo que ele não quer que o Lira faça com ele. Porque o Lira está sentado em cima de mais de 120 pedidos de impeachment de Bolsonaro. Então o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Seria legal agora o Lira, o Pacheco conversarem com ele e falar assim: Bolsonaro, é sério esse negócio do artigo 52 mesmo? É para valer? É para a gente discutir essa situação? Então, existem setores que estão nessa esquizofrenia, nessa coisa absolutamente maluca, são os talibãs caipiras, querendo destituir, querendo perverter a ordem do nosso país, e isso é crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Eu vou fazer também mais uma representação em relação a esse assunto, em relação ao cantor Sérgio Reis, porque ele tem responsabilidades, ele é uma pessoa pública. Ele não pode dizer que está comandando um movimento de ruptura aqui do nosso país, de intervenção militar, e achar que isso é um mero passeio, né? E aí, nós não podemos contar nesse momento com a figura do Procurador-Geral da República, como eu tenho dito a vocês. Gente, o Augusto Aras, ele vai ficar muito enrolado. O Conselho da PGR recebe pedido para investigar Aras por prevaricação em inquéritos contra bolsonaristas. Ele não está vendo crime nenhum. Eu ouso dizer o seguinte: eu duvido que Augusto Aras, nas suas aulas, porque ele é professor também, que ele ensinou para os seus alunos aquilo que ele está fazendo hoje. Eu duvido que ele disse: olha, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer... Duvido que ele está fazendo tudo ao contrário do que qualquer estudante que esteja se preparando para ingressar no Ministério Público estuda. Se Augusto Aras prestasse concurso para qualquer Ministério Público de qualquer lugar do Brasil e até para o Ministério Público Federal, ele não passava nem na prova preliminar. E numa prova oral, né, onde elas existem, ele seria arguído e ele ia ser ridicularizado, porque é impossível ele não estar vendo crime em absolutamente nenhuma dessas práticas contra o nosso país, contra a ordem constituída, contra o direito brasileiro, contra as instituições. Então isso tudo, gente, pode assustar muitas pessoas agora. Muitas pessoas que têm um envolvimento político não acreditam que esse movimento ele vá prosperar. É uma confusão muito grande misturar religião com agronegócio, com bolsonarismo, com exército, com cantor caipira, cantor sertanejo, e esse troço apontar para uma solução melhor institucional aqui para o nosso país. É muita loucura, mas em relação a loucos, a gente tem que ficar vigilante, a gente tem que acionar as instituições. Se o louco estiver fazendo muita loucura, muita maluquice, nós temos que encomendar mais camisas de força, assim como a gente precisa, às vezes, encomendar vacinas, remédios, seringas. O momento está parecendo que é da gente fazer importações e mandar confeccionar camisas de força, porque nós vamos precisar de muita gente colocada em alguns manicômios e outra parcela consciente dentro de penitenciárias. Sobre o pastor Malafaia, ele está jogando muito peso nessa história porque ele já cometeu várias infrações relacionadas à Lei de Segurança Nacional, e os próprios bolsonaristas estão dizendo que ele pode estar agora na mira do Supremo Tribunal Federal pela vida que ele desenvolveu ao longo da sua história e por essa participação talibã caipira agora ao lado de golpe aqui no nosso país. Gente, a gente tem que tratar esse troço com ironia, porque não dá para levar esses doidos mal intencionados a sério. Então a gente vai continuar aqui no nosso espaço. Se der mais tarde, nós voltamos, que hoje é domingo. Espero que eu tenha jogado algumas luzes aqui no nosso papo de hoje, tá bom? Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau!